Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do canal Árabe Descomplicado. Meu nome é Mohamed e hoje vamos falar um pouquinho sobre. Vamos voltar a falar no árabe. سلام سلام كيفكن؟ أنا اسمي محمد واليوم راح نحكي شوي عن كيف فيك تميز إذا الواحد عم يحكي العربي الفصحى أو عم يحكي العربي العامية، né؟ هي العربي اللي بنتحدث فيه، والفصحى العربي اللي مثلا مكتوب بكتب ou بجريدة مثلا هيك. Então hoje, traduzindo aqui para vocês, hoje vamos ver um pouquinho de como vocês conseguem diferenciar se uma pessoa está falando árabe formal ou se uma pessoa está falando o árabe coloquial, o árabe que é conversado, né? Diferente do Fusha, que é o que você vê em livros e em jornais, por exemplo, tá bom? então راح نحكي شوي عن هيك عن الفصحى وعن العامية، كيف فينا نميز عنهم وكيف é, شو في فرق بين شو في فرق بين الفصحى وبين العامية. Vamos ver também um pouquinho, resumindo aí, um pouquinho do que tem de diferença no formal, no árabe clássico, e no informal, o árabe coloquial, tá bom? Então, hoje basicamente vai ser uma conversa, assim, para vocês tentarem diferenciar, e vou dar alguns exemplos pro português também, para ver se vocês vão conseguir perceber essa diferença na hora da fala da pessoa, tá bom? Primeiramente, a gente não conversa no árabe fusha, tá bom? Então eu digo, você vai conseguir diferenciar se uma pessoa tá falando fusha ou algum dialeto, né? Mas a gente não utiliza o fusha para conversar. Então o fusha, talvez se você escutar uma pessoa falando, por exemplo, em um jornal nacional, por exemplo, em um canal de jornal árabe, de jornalismo árabe, o pessoal vai estar falando fusha. Então eu vou passar para vocês aqui como que essa pessoa estaria falando e a diferença de como a gente falaria no árabe que a gente conversa, tá bom? Então, primeiramente, vou dar alguns exemplos no árabe e vou explicar no português certinho como vocês podem diferenciar isso comparando com o português. Como a gente diferencia no português para vocês utilizarem da mesma forma no idioma árabe, tá bom? Então vamos lá. Temos, por exemplo, quando uma pessoa diz: Você quer comer alguma coisa? Você quer comer alguma coisa? Você quer comer algo? Isso a gente diz no português que a gente conversa, né? Eu dizendo para um amigo meu: Você quer comer algo? Você quer comer algo? Você quer comer algo? A gente resume muito as palavras. A gente meio que come uma parte das palavras e assim. Mesma coisa no árabe. Então eu diria: Badak tekul shi, badak tekul shi, badak tekul shi. Você é omitido, né? A gente não precisa falar. Eu digo quer comer algo ou alguma coisa. Quer comer algo? Badak tekul shi. Quer comer algo? Quer comer alguma coisa? Como que seria no formal? No português, como que a gente diria? É... Puxando um pouquinho para outro verbo, tá bom? Você deseja se alimentar de. Eu conversando com a pessoa aqui. Você deseja se alimentar de. Você deseja se alimentar de alguma coisa? Não sei nem como é que diria no português formal, mas puxando alguma coisa aí. Você deseja se alimentar? Eu não falo você quer comer. Você quer comer? Muito mais informal, o jeito que a gente conversa. Aí quando eu digo no formal, você deseja se alimentar de alguma coisa, de alguma comida? Você deseja saborear-se desse alimento? Por exemplo, vocês percebem a diferença na hora da fala. Quando eu digo no informal, eu digo bem muito rápido e eu digo meio que sem regra, sabe? Você quer comer? Você quer comer? Você quer comer algo? Você quer comer algo? Você quer comer algo? Agora, no português formal, como que a gente diria? Você deseja se alimentar desse alimento? Você deseja se alimentar de alguma coisa? É muito mais correto, né? A gente coloca mais regras na hora da fala. Mesma coisa, você consegue diferenciar assim no idioma árabe. Então eu digo para a pessoa: "Badak tekurshi, você quer comer alguma coisa? Você quer comer algo?" Mesma coisa. Agora, quando eu vou puxar pro formal, olha como é bem mais certinho, bem mais regrado, como você consegue perceber a diferença. Quando uma pessoa diz: "Hal anta turidu an ta'kulu shay'an?" "Hal anta turid an ta'kul shay'an?" "Hal antum turiduna an ta'kulu shay'an?" Ou shay, né? "Hal anta turid an ta'kul shay'?" Então vocês veem que é bem mais regrado. Quando eu digo "Badak tekul shi" ou "Hal anta turid an ta'kul shay'?"
Percebe a diferença? Mesma coisa para o português. Então a gente coloca muito mais regras no formal na hora da fala. Se eu pego um exemplo, você vai para a escola hoje? انت رايح على المدرسة اليوم? Eu tô utilizando, agora eu utilizei, o ele, ela. Ente, porque a gente utiliza o ente, né, no libanês, para tanto para ele, tanto para ela. Então, انت رايح على المدرسة اليوم? انت رايح على المدرسة اليوم? Eu não preciso nem colocar um pronome interrogativo, por exemplo. Agora, quando eu vou colocar no formal, eu digo, você vai para a escola hoje? Hal, que seria tipo, é, você seria um pronome interrogativo que a gente utiliza do formal. Explicando assim rapidinho. Então eu diria: Hal anta satadhab ila al-madrasa al-yawm? Vocês veem que é bem mais regrado, dá para perceber a diferença? Vocês percebem um pouquinho da diferença enquanto eu falo? Hal anta satadhab ila al-madrasa al-yawm? Ou quando eu digo no informal, انت رايح المدرسة اليوم? E o formal a gente consequentemente fala muito mais rápido, né? انت رايح على المدرسة اليوم؟ انت رايح على المدرسة اليوم؟ Ou هل أنت ستذهب إلى المدرسة اليوم? Vocês veem que parece que a frase fica muito maior. انت رايح على المدرسة اليوم? Parece que eu falo quatro palavras. Agora, هل أنت ستذهب إلى المدرسة اليوم? E tem que sempre colocar o al. هل أنت ستذهب إلى المدرسة اليوم? انت رايح على المدرسة اليوم? Vocês veem que é bem mais resumido no informal, é bem mais fácil para se comunicar. Então, vamos pegar mais um exemplo. Até quando a gente vai perguntar um nome, por exemplo, quando eu falo qual o seu nome? Shu esmak, shu esmak, shu esmak. Agora, se eu vou dizer no formal, mada ismuka, mada ismuka, mada ismuki ou ismiki. Nem eu sei direito como é que fala isso no formal. O formal acaba sendo complicado para muitas pessoas também. O formal não é aquele árabe que todo mundo sabe. Então, a maioria das pessoas que falam o informal, muitas delas não sabem falar o formal, entendeu? Até porque a gente nem utiliza. Talvez para ler alguma coisa seja necessário, mas para conversar a gente nem utiliza. E o que basicamente a gente precisa no idioma árabe é se comunicar, entendeu? Então vamos ter esse exemplo do qual o seu nome, né? E vamos finalizar com mais um exemplo aqui para ficar de bom tamanho para vocês conseguirem perceber um pouquinho da diferença entre meio que esses dois idiomas, o árabe formal e o árabe informal. Por exemplo, eu estou no restaurante, eu vou comer e depois eu vou para casa do meu amigo Hussein. Um exemplo. Então, como seria no formal? أنا بالمطعم راح آكل ورايح وبعدين né? O depois. أنا بالمطعم راح آكل وبعدين رايح لعند esqueci da casa. أنا بالمطعم راح آكل وبعدين رايح على بيت رفيق إحسان. Tá bom? Seria no informal, como a gente diria, como eu diria, né? Eu tô no restaurante, vou comer e depois vou para casa do meu amigo Hussein. أنا بالمطعم راح آكل وبعدين رايح على بيت رفيق إحسان. Como seria no formal, por exemplo? أنا في المطعم سوف آكل وبعد ذلك سأذهب إلى بيت صديقي حسين أو حسين. أنا في المطعم سوف آكل وبعد ذلك e depois disso وبعد ذلك سأذهب إلى بيت صديقي حسين. Nossa, eu até me atrapalho falando o árabe formal porque não é comum da gente utilizar. Eu acabo não utilizando. Nossa, é muito difícil eu utilizar o árabe formal. Talvez quando me manda uma pergunta eu respondo. Mas além disso, eu não utilizo o árabe formal, entendeu? Então prestem muita atenção nisso. Então, temos aí acho que quatro exemplos foram. Então, acho que assim vocês conseguem perceber um pouquinho da diferença do árabe formal pro informal, árabe fusha pro árabe coloquial, como a gente utiliza o árabe que o árabe escrito, né, por exemplo, que você vê em um jornal, e o árabe que a gente conversa entre pessoas, tá bom? Mesma coisa pro português, a gente fala muito mais correto, né, o árabe fusha. Por exemplo, eu estou no restaurante, eu irei comer e após isso eu irei para a casa do meu amigo Hussein. Agora no português, eu estou no restaurante, vou comer e vou para a casa do meu amigo Hussein. A gente fala bem mais rápido e acaba sendo muito mais corretinho o português formal, né? Então a gente fala bem mais devagar, o português formal, e a gente fala ele muito mais corretinho, né? Muito mais regrado. Mesma coisa pro árabe. Então quando você vê alguma coisa tá muito parece que tá muito regrada, tem muito S,
que a gente, o futuro, né, utiliza o sa, sa'adhabu, sa'akulu, sa'ashrab, é, sa'arhal, por exemplo, que são alguns verbos. Sempre que tem esse sa no começo, está falando do futuro. Então dá para prestar atenção nesses detalhes, tá bom? Então é isso. بعتقد يعني فهمتوا شوي انه كيف فيكم تميزوا بين الفصحى وبين ال- العربي اللي بنحكينا، العربي العامية. يعني انتبهوا على هالشغلات، وهيك فيكم مثلا تعرفوا شو عم يحكي الواحد. Então é isso, acho que vocês conseguiram entender um pouquinho dessa diferença, né? Como vocês conseguirem diferenciar o árabe formal e o árabe conversado, o árabe informal. Então vocês vão conseguir perceber a diferença quando, por exemplo, pessoas estiverem falando. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e nos vemos na próxima aula. Se você gostou de alguns vídeos como esse, quer saber um pouquinho mais de diferenças entre o Fusha e o formal, quer saber qual que você deve aprender corretinho, então deixa um comentário aqui embaixo que eu vou estar analisando e fazendo essas aulas para você. Então é isso, nos vemos na próxima aula e fui!